Olá, meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é com muito prazer que eu gravo agora mais um vídeo do bloco 4, o bloco das dicas do amigo, dessa vez com a resolução da prova da Unesp, que acabou de ocorrer, isso mesmo, estamos falando aqui na quarta-feira, dia 15 de novembro, a prova se estendeu até as 18h30, a Unesp divulgou a prova no site tem uns 15, 20 minutos, eu peguei a prova, fiz o download, resolvi e já vou comentar as questões com vocês, tá certo? A prova de Química, como era previsto, as questões de Química foram as questões de número 69 até a questão de número 75, tudo bem? Na questão de número 69, ele cobrava propriedades periódicas dos elementos. Então ele dá lá, considere os elementos potássio, cobalto, arsênio e bromo, todos localizados no quarto período, e ele quer que você fale qual é o elemento de maior densidade e o mais eletronegativo. O mais eletronegativo é fácil, é o bromo, tá certo? Porque a gente trabalha muito essa propriedade. Agora a densidade, se você lembra bem, é aquela propriedade que vai em direção ao centro da tabela periódica. Como você tinha uma tabela aí no final da prova, você deveria localizar o cobalto como sendo o elemento de maior densidade. Alternativa correta, alternativa B de bola, tudo bem? Então, primeira questão, propriedades periódicas, aí entra na área de atomística, como a gente previu lá na nossa aula de comentários e conteúdos mais cobrados na Unesp, tá certo? A questão de número 70 era uma interpretação de gráfico, né, num experimento onde ele relacionava massa de carbonato com massa de bicarbonato de sódio. Então você podia até montar a equação se você quisesse, tá? Era 2NaHCO3, né, 2 bicarbonatos, se transformando em 1 carbonato de sódio, liberando água e CO2. Ele está dizendo, ele pedia para você fazer uma relação entre a massa de carbonato de sódio e a massa de bicarbonato de sódio. Então ele queria que você encontrasse dois pontos, né? Basicamente você encontraria um ponto da massa de bicarbonato, faria a correspondência com a massa de carbonato e calcularia, substituiria na fórmula, tá certo? Eu peguei aqui os 60 gramas de bicarbonato de sódio, 60 gramas de bicarbonato de sódio, corresponderia a 40 gramas de carbonato de sódio. Então 40 é igual a K vezes 60, eu isolei o K, ficou 40 por 60, que dá 2/3, ou seja, 0,6666, a alternativa mais próxima aqui seria 0,7. Você poderia ter pego qualquer valor no gráfico. Um outro valor que está bem facinho de enxergar aqui é quando você pega 30 gramas de bicarbonato ali no eixo X, você encontra 20 gramas de carbonato no eixo Y. Então 20 sobre 30, mesma coisa que 2 sobre 3, de novo 0,6666, que dá o 0,7, tá certo? A questão de número 71, como a gente também havia previsto, né, na nossa aula, ela simplesmente pedia para você fazer uma relação entre quantidades de concentração, tá certo? Em unidades de concentração. Ele fala aqui que tem a quantidade de cloro, né, a concentração de cloro na água potável deve estar entre 0,2 e 5 mg por litro. Como ele fala que a densidade da água potável é igual à da água pura, é 1 grama por ml. Então seria 0,2 mg por quilo até 5 mg por quilo. E miligramas por quilo é a unidade do ppm. Então era de 0,2 a 5 ppm. Ele te perguntava qual seria o valor médio. É só você somar 0,2 com 5 dá 5,2, dividiu por 2, a média dá 2,6 ppm, alternativa C de casa. A pegadinha aqui era você transformar o litro para quilogramas, tá certo? E miligramas por quilogramas é uma parte por milhão, tudo bem? Na questão de número 72, ela fala aí sobre solubilidade, também uma das propriedades específicas que a gente estuda. Então ele está dizendo, sob temperatura constante, acrescentou-se cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, em água, até sobrar sal sem se dissolver. Essa informação é importantíssima. Ele jogou sal até sobrar sal sem se dissolver. Então, o que você tem que pensar? Dissolveu o máximo que cabia naquela quantidade de água e um pouco de sal foi lá para o fundo, ou seja, a gente tem uma solução saturada com corpo de fundo. E aí ele disse que mantendo a temperatura constante, uma vez que a solubilidade é dependente da temperatura, mantendo a temperatura constante foi acrescentado mais NaCl. Com isso, observa-se que a condutibilidade elétrica da solução, se você já tinha um máximo de íons,
Você jogou mais NaCl, você não aumentou a quantidade de íons, então você não aumentou a condutibilidade. Então a condutibilidade não se altera, tá? Então você teria a alternativa A, B e C. Aí depois ele diz a quantidade de corpo de fundo. Ora, se não dissolveu essa quantidade a mais que você jogou, ela vai aumentar a massa do corpo de fundo. Então sobraria a alternativa A e C. E depois ele pergunta sobre a concentração dos íons em solução. Uma vez que você já tinha atingido o máximo, não adianta você jogar mais, né? Você não vai conseguir aumentar essa concentração. Então a terceira lacuna aqui seria também não se altera. Portanto, não se altera, aumenta e não se altera a alternativa C de casa. Beleza? A questão 73, ela falava também sobre uma lei de Hess. Só que ele não te dava as equações, né, como a gente vê tradicionalmente, ele te dava as equações em gráficos, tá certo? Então você precisava interpretar, traduzir essas equações que estão nos gráficos aqui e fazer a equação de combustão completa do C2H2, do acetileno. Tá? A reação daria C2H2 mais 5 meios de O2, formando 2 CO2 e uma água. Para você manipular as equações dadas, o primeiro diagrama você teria que inverter essa setinha, tá certo? O C2H2 seria reagente, os dois carbonos sólidos mais o H2 seria produto. Inverteu, inverte o sinal do ΔH, daria menos 227. A segunda equação, esse gráfico do meio, você teria que multiplicar por 2, uma vez que você precisa de 2 CO2 nos produtos. Então você vai multiplicar por 2, 393, vai dar 786 negativos. Então menos 227, menos 786. E por fim a última equação, aquela que fala da água mais O2 formando H2O, você vai mantê-la do jeito que estava. Então vai fazer a manutenção desse valor de menos 286. Fazendo a somatória, você chegaria num valor de entalpia de menos 1.299 kJ, alternativa C de casa também. A questão 74, né, como eu disse também lá no vídeo, cobrava NOx. A Unesp é doida para cobrar NOx. E ele está mandando você comparar o NOx do enxofre lá no SO4 e no H2S. No SO4 2-, o NOx do enxofre é mais 6. E no H2S, o NOx do enxofre é menos 2. Então, de mais 6 até menos 2, o NOx diminui 8 unidades, portanto, alternativa A. E a última questão de química, ele pede para você observar duas estruturas, e essas duas estruturas, a do ortocresol e a do álcool benzílico, elas são estruturas isômeras, tá certo? E aqui são isômeros de função. Você tem o ortocresol, que é um fenol, e você tem o álcool benzílico, como o próprio nome já diz, é um álcool, tá certo? Então aqui seria a alternativa B de bola. Então a gente fecha aí a análise das 7 questões de química. Eu espero que você tenha se saído muito bem, que você agora descanse nesse restinho de noite, né? Dê uma conferida no gabarito se você quiser. Aqui já não tem TRI, então você pode conferir à vontade, você vai saber exatamente o número de acertos. Como a gente teve muito mais inscrições, né? É preciso esperar um pouco para saber quais vão ser as notas de corte, mas não encana com isso agora não, porque muito provavelmente se você fez Enem no domingo, fez a Unesp agora, você deve fazer a Unicamp no próximo domingo, né? Que é agora no dia 19. Então dá uma descansada, estuda para a prova da Unicamp, porque a prova da Unesp já foi. O que você tinha que ter feito aqui já fez, se foi bem ou se foi mal, não pode influenciar no seu desempenho para as outras provas, tá certo? Assim que a prova da Unicamp acabar, a gente tenta voltar aqui para poder fazer o comentário também da prova da Unicamp, que é uma prova toda particular. Eu devo gravar um vídeo essa semana ainda e publicar comentando um pouco sobre as questões de química na prova da Unicamp, beleza? Se chegou até aqui, por favor dê uma curtida no vídeo. Se quiser deixar algum comentário, crítica, sugestão, elogio, qualquer coisa aqui pro canal, é só deixar aqui no YouTube ou mandar um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com. Se você puder e conhecer alguém que prestou esse vestibular da Unesp, quiser compartilhar esse vídeo, fique à vontade, eu agradeço bastante, beleza? Um beijo e tchau!